pelas misericórdias de Cristo, a entregarmos a Tua Palavra movidos pelo Espírito Santo, que de alguma maneira maravilhosa e mesmo miraculosa, que a voz do Senhor seja escutada e seja atendida em tudo que o Senhor venha a falar a cada um de nós. Então, ó Deus, nós te pedimos que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados hoje e eternamente unicamente ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 13. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 13, e leremos do versículo 31 ao versículo 33. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes e, crescida, é maior do que as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Que Deus abençoe sua palavra no nome de Jesus Cristo. Na realidade, nós poderíamos, neste momento sobre as parábolas de Jesus, não apenas ler este texto, mas lermos a partir do primeiro versículo, quando Jesus fala da parábola do semeador. Da parábola do semeador. Que Jesus fala que saiu o semeador a semear. Ou falar da parábola do joio, ou então falar da parábola do grão de mostarda. Nós temos aqui 3 parábolas que lidam com sementes. A primeira, que nos fala da boa semente. A parábola do semeador nos fala da boa semente. A segunda, que nos fala da má semente. A parábola do joio nos fala da má semente. E, finalmente, a parábola do grão de mostarda nos fala sobre o reino de Deus comparativamente a uma semente, e não qualquer semente, mas uma semente ínfima, uma semente pequena. O reino de Deus é algo que pode começar pequeno, mas que não permanecerá pequeno, que crescerá. Então, nós temos Jesus falando sobre sementes a um povo que entendia sobre o semear. A palavra do Senhor nos fala: não desprezeis os humildes começos. Não desprezeis os inícios pequenos, os humildes começos, porque ainda que o seu início seja pequeno, ainda que o seu início seja modesto, ainda que o seu início seja humilde, o seu final será glorioso. Isto é o que a Bíblia nos promete. A Bíblia nos diz: não fique tão preocupado
com o seu início. Tenha em vista, contemple o que espera. Como começou a obra de salvação? Com uma semente. Deus se fez carne. A promessa toda veio através do quê? De uma semente. E prometeu-nos o Senhor a salvação através da semente da mulher. E isso se refere à própria pessoa de Jesus Cristo, que Ele próprio, falando a seu respeito, disse que se a semente não cair e não morrer, de modo nenhum frutificará. Então, o reino de Deus é esta ação maravilhosa da semente. A semente que cai, a semente que morre, a semente que germina, a semente que prevalece contra todas as condições, a semente que frutifica, o fruto que amadurece e por fim é colhido. O reino de Deus possui uma dinâmica, existe uma dinâmica do crescimento do reino de Deus, e o reino de Deus cresce na dinâmica do crescimento de um grão de mostarda. De um pequeno, de um único, de um exclusivo grão de mostarda, mas que prevalece, que prospera, que desenvolve, que cresce, que frutifica, cujo fruto amadurece e, por fim, é colhido. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. E logo depois, falando também sobre a dinâmica do crescimento do reino de Deus, fala, é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo, não importando se é a menor, a mediana ou a maior, 3 medidas diferentes, ou se 3 medidas simplesmente iguais, guardadas, não importando se está aqui, se está lá e se está acolá, todas elas fermentarão até tudo estar completamente levedado. Nós temos uma visão do fermentar, uma visão negativa, porque muito se prega sobre os pães sem fermento. Jesus falando sobre o fermento, Jesus disse, livrai-vos do fermento dos fariseus. E ele explica que é a hipocrisia. Existe o bom fermento, existe o mau fermento. Existe o bom fermento do reino de Deus, que é para o desenvolvimento do reino de Deus, que é para o crescimento do reino de Deus, e existe o mau fermento, como existe a boa palavra, que é o trigo, e existe a má palavra, que é o joio. É interessante que ele fala de 3 medidas. E é interessante que na parábola do joio, na parábola do trigo, na parábola da boa semente, diz, e a boa semente caindo em boa terra produziu. E produziu como? Em 3 medidas. A 30 por 1, a 60 por 1, a 100 por 1. Produziu em 3 medidas distintas,
que aqui, essa palavra medida, você pode tomá-la como medidas distintas, como essa medida de 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1, e medida como uma porção específica, uma medida específica, que seriam medidas iguais. E como eu disse, não importa se são medidas diferentes, não importa se são medidas iguais, a promessa é que tudo ficará levedado. O reino de Deus é eficaz. O reino de Deus tem a sua eficiência completa. Ele atinge, ele tem o seu processo, como o processo da levedura, o processo da fermentação, o processo que não pode ser mais detido e que existe um processo de crescimento, um processo que agora eu usarei a palavra expansão. Mas e o fermento que Jesus diz? Livrai-vos. Livrar-se do fermento não é apenas não permitir que o fermento chegue à massa do pão. Na festa que nós conhecemos como a festa dos pães asmos, que era justamente o pão sem fermento, o povo de Deus teria que procurar em toda a sua casa, aonde houvesse fermento. E então eles deveriam buscar e livrar-se, literalmente, lançar fora todo o fermento. Nós também temos uma concepção um pouco, eu direi, limitada, não errada, limitada, sobre livrar-se do fermento dos fariseus. Aí já aproveitamos e já estamos falando de outra parábola de Jesus, nesse estudo das parábolas. Porque na festa dos pães sem fermento, falemos assim, não era uma questão de apenas não lançar fermento à massa do pão, mas era uma questão de procurar em todo e qualquer lugar da sua casa, da sua moradia, fermento. E você teria que limpar tudo e lançar fora e jogar fora. Meus irmãos, nós temos que procurar em toda a nossa vida, em todo o nosso viver, em toda a nossa realidade, aonde pode haver fermento dos fariseus, para lançar fora. Fermento dos fariseus seria a religiosidade, não tão somente a religiosidade. Jesus disse o quê? É a hipocrisia. Óbvio que nós consideramos a hipocrisia religiosa, mas Jesus disse que é a hipocrisia em sua totalidade. Não seja em nada hipócrita, não seja um religioso hipócrita, não seja um profissional hipócrita, não seja não apenas um cristão hipócrita, mas um homem, uma mulher, uma pessoa hipócrita. Não tenha falsos testemunhos, não tenha mentiras, enganos e coisas semelhantes a esta. Não diga uma coisa e faça outra. Tudo isto, pesquise, busque, analise, abra os armários, não apenas pegue os vasilhames,
que tem fermento e lance fora. Não, busque qualquer sinal. Vasculhe a sua vida e busque qualquer sinal de fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Busque. Faça uma faxina, uma limpeza completa, uma obra de santificação integral. Vá a cada compartimento da sua vida, no lugar em que você diz, mas ali jamais haveria. Não deixe de procurar ali também. Ainda hoje, na vida do povo judeu, quando eles celebram esta festa, eles têm que limpar, literalmente, não é a cozinha, é a casa toda. Eles têm que ir aos lugares mais improváveis. Eles vão ao banheiro. Desde quando você acha que no banheiro haveria fermento? Mas alguém pode ter levado lá. Eles vão aos quartos. Alguém pode ter levado lá. Não busque apenas nos lugares prováveis. Essa é uma lição para nós. Busque também nos lugares improváveis, para lançar fora o que não tem que estar dentro. Livrai-vos. Mas para que nos livremos, e quando diz livrai-vos do fermento dos fariseus, o povo entendeu claramente todo ele. Não deixe ficar uma pitada. Todo ele. Agora, o reino de Deus se desenvolve fermentando. E o que isso quer dizer? Influenciando. O reino de Deus influencia. Existe uma cultura do reino, existe uma mentalidade do reino, e que nós devemos permitir que essa cultura, essa mentalidade do reino afete, influencie a nossa sociedade, a nossa família, a nossa vida. Você tem deixado o reino de Deus trabalhar? Se você trouxer o reino de Deus sobre você, se Deus reinar sobre o seu coração, este é um governo que cresce. Este é um afetar que se desenvolve. Isso não é apenas um impacto, é diferente. Eu não estou dizendo que não há o impacto do reino, o poder do reino. Há um impacto do reino, mas há um afetar contínuo, progressivo da expansão do reino. A Bíblia diz: somos transformados de glória em glória à imagem do Senhor. Há algo crescendo dentro de nós. Deixe-me colocar isso numa outra ilustração, que não é perfeita. Mas Maria, quando recebeu o Senhor Jesus cresceu dentro de Maria, até que ele assumisse a sua forma completa. Ele surgiu dentro de Maria, ele se fez carne dentro de Maria, ele foi substância informe, mas ele tomou forma.
dentro de Maria. E Jesus também surge em nossa vida. Jesus também se desenvolve em nossa vida. Jesus também cresce em nossa vida. E nós também, à semelhança de Maria, temos que revelar esse Jesus ao mundo. Amém? Mas é claro que o milagre de Maria é único. Porém, o Senhor Jesus disse: se vós fazeis a vontade do meu Pai, vós sois meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe. Sois minha família. Sois minha mãe. E como podemos ser mãe? Fazendo a vontade do Pai. E quando nós fazemos a vontade do Pai, o governo do Pai está se manifestando em nós. E Jesus disse: o meu reino é no coração dos homens. Então aí, o reino de Deus está em nós. O meu reino está em vós. Venha o teu reino, Senhor. E o que acompanha esta palavra? Seja feita a tua vontade. É interessante que muitos de nós temos o vício de dizer: venha a nós o teu reino. Mas é: venha o teu reino. Que o teu reino se manifeste, que a plenitude do teu reino se manifeste na minha vida, e não apenas na minha vida, mas o teu reino se manifeste neste mundo. Sabe, nós às vezes tratamos sobre esse mundo, sobre as dificuldades desse mundo, sobre as lutas desse mundo, sobre a maldade desse mundo, sobre a ruindade desse mundo, sobre esse mundo que vai de mal a pior, e nós dizemos, e com razão falamos, a Bíblia diz que as coisas vão se tornar ainda mais difíceis ainda, mas existe um reino e um rei neste mundo, e que luta contra o império das trevas, que este mundo jaz no maligno, mas nós que estamos em Cristo somos a resistência neste mundo. E nós temos que nos posicionar, e nós temos que resistir, e nós temos que pregar, e nós não temos que nos preocupar tanto em discutir assuntos que desviam a verdadeira mensagem do Evangelho. Nós temos que dizer: esta é a verdade do reino. E pregar a palavra do reino. E semear a semente do reino, o próprio reino. E não temer porque é pequeno, somos tão poucos, tão insignificante é a minha palavra, a importância da minha palavra, fala tão pouco, isto não importa. Isso é reino de Deus. Quando nós proferimos uma palavra, nós semeamos algo que vai crescer e que vai dar fruto no seu devido tempo. E não importa que haja 7, 12, 120, 3.000, 5.000 pessoas, seja o número que for, isso não importa. A palavra é de Deus e a Bíblia diz que a palavra não sai, ela não é lançada em vão. Ela não volta vazia. Ela não volta sem ter cumprido o propósito para o qual ela foi criada, ela foi dita, ela foi proferida. Quando nós falamos, o Evangelho é
poder de Deus, é poder. Isto sai e vai operar com o poder de Deus. Então, meus irmãos, algo vai acontecer segundo o poder onipotente de Deus, que zela pela sua palavra para a fazer cumprir. Você que nos ouve pela live, você está sendo invadido, não porque eu estou falando, mas porque esta palavra é palavra de Deus. Você está sendo invadido em sua casa pelo poder de Deus, ou como dizemos, pelo poder da palavra de Deus. Nós que estamos aqui presencialmente, estamos sendo invadidos, mas eu creio que nesse ambiente, nessa atmosfera, de uma maneira espiritual, mas verdadeira, nós estamos lançando uma palavra. E por ser uma palavra de fé e uma palavra que gera fé, ela traz à existência até o que não existe. E por isto, nós temos que entender que existe um crescimento que está acontecendo e que nós não estamos percebendo. É lançada a semente de mostarda. E existe um crescimento, um desenvolvimento que está acontecendo e que eu não estou ainda percebendo. Em outra parábola, Jesus fala sobre lança-se a semente e vem a relva. E da relva, a espiga. E na espiga, o fruto maduro. Então, existe um desenvolvimento. Quando nós lançamos a semente, existe um momento do desenvolvimento da semente, que ela e mato são duas coisas muito parecidas. E que nós ainda não conseguimos ver, e é nesse momento que é necessário que tenhamos fé, e com a fé associemos paciência, para que possamos esperar com toda esperança o que virá, a espiga. E na espiga, não nos precipitarmos e tomarmos a espiga antes de amadurecer o fruto. Então existe um desenvolvimento que nós não percebemos de início, mas quando percebemos, temos que tomar cuidado para não tropeçarmos no afã de uma pressa, mas entendermos que o reino de Deus se desenvolve. Deixe ele se desenvolver, tanto em você, como em sua casa, como na nossa sociedade, na nossa família, na nossa igreja, no ministério. Deixe o reino de Deus se desenvolver, deixe o fermento levedar. Você olha a massa e diz, essa quantidade de massa não conseguirá atender, mas ela tem uma expansão, recursos são expandidos, capacidades também expandidas, ministérios são expandidos, surge uma expansão do meu ser, do teu ser, dos ministérios, uma expansão do reino e do reino em nós. Nós também expandimos. Eu sempre falo e volto a falar agora que se eu recebo a mente de Cristo, e a mente de Cristo é infinita,
mas a minha mente é finita. O que acontece quando algo finito começa a ser invadido por algo infinito? O infinito força, melhor dizendo, o finito a expandir-se. Quando Deus começa a nos encher, a presença de Deus nos força a uma expansão. Então, existe um processo de fermentação que produz o que? Expansão da massa. Mas também, quando nós lemos sobre o vinho, e já aqui falamos sobre a parábola do odre e do vinho, o vinho novo no odre novo, força pela fermentação a expansão. A expansão do odre. O odre expande, por quê? Porque o vinho está fermentando nele. Por isso o odre se expande. Nós somos destinados à expansão. Mas como isto acontece? Em um outro texto, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, quando estes lhe pediram, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé, Senhor. Por favor, Senhor, aumenta-nos a fé. E o Senhor Jesus, conversando com os seus discípulos, lhes disse algo muito interessante. Ele disse, se tiverdes fé, como um grão de mostarda. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. E a fé pode ser comparada a um grão de mostarda. Então, essas duas coisas têm algo em comum. O que é em comum o grão de mostarda? E eu poderia dizer que o grão de mostarda, eles pediram, dá-nos mais fé. Jesus disse, eu acho que vocês não estão entendendo. Se vocês tiverem uma fé como um grão de mostarda, em Mateus é dito, e disserdes a este monte, lança-te daqui para colar, em nada duvidando, assim será. Mas, se não me engano, no Evangelho de Lucas está, e falardes a esta árvore. E no Evangelho de Lucas é dito, e determinardes, e ordenardes a esta árvore, ergue-te e lança-te para lá. Diz, assim será. A fé tem um processo de desenvolvimento. Nós estamos pedindo, Deus, dá-nos mais fé. Deus está dizendo, use a que você tem, para que ela se desenvolva. Jesus, então, comparando mais uma vez a fé a um grão de mostarda, Jesus disse, se ela for tão pequena quanto um grão de mostarda. Então, se um grão de mostarda lançado cresce, eu posso entender que fé usada, fé ativa, fé em ação se desenvolve. Nós precisamos ter uma fé que se desenvolva. Mas eu poderia ir mais longe nesta comparação. Eu poderia dizer que o reino de Deus avança na proporção que a nossa fé se desenvolve. Se você quer que o reino de Deus avance,
você tem que começar a usar a sua fé. Esta é uma obra que não é obra de braço de homem, embora nós nos esforcemos, nós nos apliquemos, nós caminhemos, nós preguemos, nós agimos, nós pastoreamos, nós discipulamos, nós fazemos muitas coisas, mas essa é uma obra de fé. E se ela não for feita com fé, ela não agrada a Deus. Porque tudo que é feito sem fé é pecado, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então, essa é uma obra que eu tenho que fazer com fé. O desenvolvimento do reino de Deus, ele tem um elemento essencial em nossas vidas: fé. E é uma fé que expande. Se a hipocrisia é o fermento dos fariseus, e o reino de Deus é semelhante a uma mulher que colocou o fermento em 3 porções até estar tudo levedado. Que outro fermento é esse? Que outro fermento produz expansão em nós? Fé também nos expande. A igreja tão encolhida, a igreja tão intimidada, antes de ser cheia do Espírito Santo. E o que você percebe? Uma das características de uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma das características, eu não estou falando do dom da fé, mas eu estou falando sobre aquela fé atuante, aquela fé pujante, aquela fé impressionante de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu não tenho dúvida que todos nós, ao pensarmos numa pessoa cheia do Espírito Santo, pensamos pelo menos em 3 elementos básicos que essa pessoa tem que estar cheia. Cheia de fé, cheia de esperança, cheia de amor. Não apenas uma pessoa cheia de fé, mas uma pessoa cheia de fé, cheia de esperança, e uma pessoa cheia de amor. Por quê? Porque ela está cheia, ela está transbordando do Espírito Santo. Nós temos que fazer essa obra de fé. Essa obra do reino é uma obra de fé. Essa obra do reino é uma obra, e que se o reino de Deus é no coração dos homens, é onde eu tenho que lançar essa semente de fé, esta palavra de fé, esta palavra do Evangelho, esta boa semente, e sair semeando, e uma parte cair à beira do caminho, outra parte cair na rocha, outra parte cair nos espinhos e outra parte cair em terra boa, que produz a 30, a 60 e a 100 por um, mas produz. Eu tenho que ter essa atitude de fé, de lançar, essa fé que lança cegamente a semente. Claro que aqui não é dito que o semeador é cego, mas eu diria assim, no meu conceito, e por favor, digo eu, não o Senhor, não é a Bíblia. Se você me disser alguma vez que a Bíblia diz que o semeador é cego, a Bíblia não diz nada disso, e eu não creio que ele fosse cego, mas ele agia como se cego fosse, porque ele lançava semente à beira do caminho, lançava semente na rocha, lançava semente no espinho, e lançava semente aonde tinha que lançar, em terra boa. Você tem que lançar pela fé, você tem que lançar cegamente. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o que a Bíblia diz,
que nós não andamos pelo que vemos. Meus irmãos, você lança semente numa vida que você não tem ideia se aquele coração é beira do caminho, se aquele coração é de pedra, se aquele coração é espinho, se aquele coração é terra boa, mas você joga semente de qualquer maneira, porque nos é oculto o coração. A Deus não, mas a nós sim. Mas a nossa atitude é semear com fé e manter a fé, ainda que o inimigo venha e semeie aonde semeamos, estávamos tão alegres, vai produzir, e de repente vem uma semente ruim. Sementes ruins podem cair na minha vida, sementes ruins podem cair na tua vida, sementes ruins podem cair nas vidas das pessoas que estamos cuidando, sementes ruins. E aí o Senhor diz, não se preocupe, deixe crescer. Que isso, Senhor, pelo amor de Deus? Porque na hora certa, eu vou mandar os meus anjos e eles vão arrancar. Escatologicamente está falando da grande colheita, que não será tanto uma colheita feita por homens, mas uma colheita o quê? Feita pelos anjos, e que hão de levar os salvos e lançar os perdidos no lago de fogo e enxofre. Mas também é dito sobre a boa e a má palavra, e também é dito sobre o joio e a má palavra, e não apenas o joio, vidas que perecerão, mas agora palavras malignas que de forma nenhuma hão de prevalecer contra a palavra do Evangelho, a palavra do Senhor, a palavra da verdade, a palavra da vida. Então nós temos que crer mais que a palavra prevalecerá do que a palavra do diabo. A palavra de Deus vai prevalecer, a do diabo não vai prevalecer, e Deus cuidará disso. E isso é algo que, se eu tentar cuidar, eu corro o risco de lançar fora o que eu não deveria lançar. Então, meus amados irmãos, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. E nós temos que entender o reino de Deus como a operosidade das sementes. A boa semente que cai em boa terra, mas que antes de cair em boa terra, caiu em terra não boa. Caiu à beira do caminho, caiu em terra dura ou em rocha, caiu entre os espinhos, mas finalmente caiu em terra boa, produziu a 30, a 60, a 100 por um. Há ainda a má semente, a má palavra, o joio que entorpece, que faz mal, mas o reino de Deus cuida de tudo isso, e a boa semente prevalecerá contra a má semente. Você que é pai, você que é mãe, que semeou a boa semente nos seus filhos, e veio o inimigo, e semeou a má semente, e você está vendo a má semente, e está vendo a má semente crescer. Eu quero dizer uma coisa, baseado na parábola do joio, creia que a boa semente vai ficar, e que a má semente será queimada. Não tema o poder da palavra do diabo, da palavra do mundo, da palavra da carne. A palavra de Deus prevalecerá. O reino de Deus pode começar pequeno, mas ele se tornará grande. Aquela palavra que você lançou, você olha para o seu filho, você olha para o seu amigo, você olha para o seu cônjuge, você olha para alguém que você falou, diz, é tão pequeno, tão... De repente ele diz, até que surge uma esperança, surge uma coisa em você, e parece que ficou e nada. Mas está lá a semente. Está lá a semente. É pequenininha. É pequenininha. Coisas pequenas
podem se tornar grandes. Coisas pequenas podem fazer uma grande diferença. É pequenininho. É pequenininho. Mas vai crescer. No nome de Jesus vai crescer. E você vai ver o reino de Deus crescer naquela vida. Eu me admiro às vezes de ver como é que o reino de Deus começa a crescer em certas pessoas. Por isso eu sou muito a favor do trabalho nas reuniões em casas. Sabe por quê? Porque as pessoas começam a frequentar e as pessoas começam a ir e elas ouvem e elas vão e elas falam e começa tudo tão pequenininho e daqui a pouco parece que aquela pessoa foi crente a sua vida inteira. Por quê? Porque o reino de Deus cresce e não só cresce, ele prevalece. Ele se impõe. Senhor nosso Deus, nós continuamos nesses estudos das parábolas e hoje estudamos as sementes. O grão de mostarda, o fermento já trabalhado, a expansão inevitável. Inevitável. Se o reino de Deus foi colocado, a expansão como fermento é inevitável. Deixe-me dizer isto a você. Se o fermento do reino de Deus está na sua vida, se o fermento do reino de Deus está na tua casa, se o fermento do reino de Deus está na tua massa, a expansão é inevitável. Isso me dá esperança. Uma esperança inabalável. A expansão é inevitável. Eu não sei para quem eu estou dizendo isto nesta noite, mas eu sinto que isso é resposta de Deus para questões. A expansão é inevitável. Senhor, eu entrego estas vidas, eu entrego as nossas vidas, eu entrego aqueles que desejam aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador, deixar o Senhor crescer dentro deles até ser revelado a partir deles. Eu, Senhor, quero te dar graças porque sei que a tua semente, boa semente, está em nossas vidas e de forma nenhuma a má semente prosperará contra a boa semente, mas a boa semente permanecerá e a má semente irá para o fogo. Irá para o fogo e será consumida e desaparecerá para sempre. Senhor, agora nós entregamos nas tuas mãos a todas essas pessoas e a nossa igreja e dizemos: venha teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Leva-nos em paz, leva-nos em segurança, de volta aos nossos lares, livrando-nos de todo e qualquer mal. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão e consolação no Espírito Santo de Deus sejam com todos e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. No nome de Jesus. Amém.